estou corretamente uniformizada. Então já posso falar da galera. A galera, né? As minhas amigas, as Marvels. E aí, pessoal, eu sou a Kat e hoje a gente vai falar sobre Miss Marvel, a série do Disney Plus, que já tá completa aí, então a gente pode finalmente fazer um apanhado geral da temporada. Mas eu devo alertar a todos vocês que vai rolar spoiler por aqui. Cosmic. Então, gente, Miss Marvel, a primeira temporada, tá aí no Disney Plus com 6 episódios de menos de 1 hora cada um deles, e muitos de vocês já devem saber que eu sou fã da personagem nos quadrinhos. Eu já tava esperando essa série há muito tempo e eu fui ficando progressivamente mais empolgada quando eu fui vendo quem era a Iman Vellani, que é quem interpreta a Kamala aqui nessa série. Existem certos castings que podem ser colocados como excelentes, e existe a Iman Vellani, que é o casting perfeito. Because I heard a rumor that you heard about this from like a family member. They didn't call you directly. WhatsApp. Which is like funny because like brown people thrive on WhatsApp. my aunt was a part of some brown group chat that she never opens, and one day she opened it and someone had forwarded this casting call and she sent it to me and I'm like, look, this is what a scam is. I'm not an actor. I can't it was fully a blank page that said send headshot and resume here, Miss Marvel casting. I was like, okay. When we discovered Iman, we knew that she was Kamala Khan. It was a unanimous decision. Yeah, I can't comprehend this right now. Então, desde as primeiras entrevistas dela, na verdade, antes das entrevistas, né, quando anunciaram ela, ela vai ser a Kamala Khan, e aí todo mundo, beleza, quem é essa menina? Aí encontraram um post dela do Letterboxd lá atrás, dela dando, sei lá, acho que foi 2 estrelas pra Capitã Marvel, e aí ela pega e coloca, tipo assim, essas 2 estrelas não são pra Brie Larson, eu morreria pela Brie Larson. I dressed up as her on Halloween when I was 15. Oh, you did? I fully manifested this. Yeah. Did people know who you were? No, I went to school and I was so excited. I had, my grandma helped me stitch the costume. And I went to school and everyone was like, it was a cool Flash costume, man. I was like, are you kidding me? Pois bem, então ela é a nossa Kamala aqui nessa série que conta essa história dessa menina americana, paquistanesa, né, essa muçulmana que é ultra fã dos Vingadores e principalmente ela é mega fã da Capitã Marvel, que é uma coisa muito forte na personagem da Miss Marvel, mas que ao mesmo tempo aqui no universo do MCU é complicado colocar isso porque a Capitã Marvel foi colocada tão tardiamente e todas as participações dela foram tão fechadas ali dentro dos acontecimentos de Vingadores, a gente viu ela interagindo tão pouco com a população da Terra no geral, que seria complicado fazer isso funcionar bem, né? Mas eles explicaram isso de um jeito muito inteligente, dizendo que o Scott Lang tem um podcast e ele fica contando aí como é que as coisas aconteceram. E a Kamala Khan acabou descobrindo como era que a Capitã Marvel tinha agido dentro de todo aquele conflito com o Thanos e acabou se tornando uma grande fã dela, que pra mim faz todo sentido, mas eu acho que também é colocado aí como uma oportunidade que poderia ter sido melhor utilizada pelo roteiro. Eu entendo que é difícil você colocar a Brie Larson pra aparecer nessa série logo no início, tanto pela agenda da Brie Larson, que deve ser muito disputada e muito complicada, como pelo próprio protagonismo da série, porque você vai trazer a Capitã Marvel pra série da Miss Marvel e aí fica parecendo, tipo assim, a Miss Marvel é tipo a sidekick dela, né? Ela não é a heroína mesmo na qual essa série aqui tá focando. Mas eu não acho que teria necessariamente que ser feito assim. Eu acho que o fato da Kamala ser muito fã da Capitã Marvel e o fato dela ser extremamente carismática, né, uma personagem com a qual é muito fácil se identificar, que é algo que eu vou falar ainda sobre isso, eu acho que também era uma oportunidade muito boa de deixar o público mais conectado à Capitã Marvel. A Kamala é alguém cujo traço definidor da personalidade dela é ser bondosa, entendeu? Ela é bem intencionada, ela é muito bem intencionada. Às vezes ela erra as coisas, às vezes dá tudo errado, mas ela tá ali com o desejo mais puro no coração dela de fazer o bem. E isso é muito legal, é uma motivação muito bacana pra um personagem. Principalmente se isso é feito de um jeito que a gente consegue se enxergar naquele lugar, né? É muito fácil se imaginar como a Kamala, porque ela faz merda direto, ela não sabe direito das coisas, ela não tem todas as respostas da vida dela, ela não sabe que tipo de super-heroína ela é, que tipo de filha ela é, que tipo de muçulmana ela é, porque ela tá passando pela adolescência, né? E eu acho que todas essas questões, assim, de personalidade, todo mundo tem em vários pontos da sua vida. Claro que a adolescência é um momento em que isso é ainda mais destacado, assim, na nossa personalidade, mas eu acho que isso é uma coisa que acontece a vida toda da gente e é
é um ponto em que a gente sempre vai conseguir se conectar com esses personagens. Então, quando isso acontece nos quadrinhos, da gente ver a Capitã Marvel e depois da primeira forma que a nova Miss Marvel, né, que a Kamala Khan toma, quando ela consegue os poderes dela, ser a Capitã Marvel loira, com a mesma roupa, com a mesma coisa, emulando aquele visual, uma coisa que não é ela de jeito nenhum. E é muito legal ver como a Kamala vai descobrindo que o jeito que ela se sente confortável como super-heroína e dentro desse manto aí, né, de Miss Marvel, é como a Kamala Khan, como alguém que admira aquilo ali, mas não é exatamente aquilo ali, e que carrega todos esses valores culturais, todos esses valores pessoais do jeito mais fofo possível pra esse novo personagem. Então sim, eu gostaria de ter visto a Carol Danvers mais cedo aqui na série, e não só na cena pós-créditos, que eu acho que todo mundo, mesmo que não tenha assistido a série, já viu aí rolando pelo Twitter. Porém, nos 2 primeiros episódios, a gente tem o foco total na Kamala, nos amigos dela e na família dela. E eu devo dizer que é perfeito. Eles fazem você se identificar e simpatizar profundamente com esses personagens, com todos eles, a família dela inteira, mesmo quando eles não estão concordando com o que ela tá fazendo, com ela mesma, a Kamala, com o Bruno, com a Nakia, com toda a comunidade ali da mesquita deles. O pai dela é uma pessoa que você se apega imediatamente. A mãe dela, apesar dela estar sendo muito dura, porque ela tá tentando impedir que a filha dela vá pra um caminho que ela não considera ideal, e eu acho isso super natural, ainda assim você consegue gostar demais dela, porque você vê claramente que embaixo de tudo que tá acontecendo existe um manto muito grosso de carinho, de apego, de confiança dentro daquela família. Então eu fico muito feliz que esse ar aí da família se manteve até o final dessa série. I have a surprise for you. The Hulk! Wait, best is yet to come. Ta-da! Mas o que acontece é que depois do segundo episódio, a série começa a ficar um pouquinho mais fraca ali no terceiro, apesar de que tem momentos também que são sensacionais, mas eu acho que no quarto ela perdeu um pouco o tom. No quarto episódio, a personagem vai pro Paquistão, né? Então a gente acompanha ela nessa viagem. Porém, nesse momento, a gente vê que a série, ela comete o mesmo erro que muitas séries da Marvel têm cometido, agora que a gente já viu várias delas acontecendo, que é tentar escalar as coisas muito uma vez e depois não conseguir mais acertar o tom que estava antes e acabar deixando o roteiro da temporada inteira um pouco confuso demais. E aí a gente vê meio que uma mudança de escala dessa história, porque tem uma cena muito longa de uma perseguição de carro no meio de uma rua, com um monte de gente, com um monte de partes do cenário sendo destruídas durante essa perseguição. E na hora que eu tava assistindo, eu fiquei muito com a sensação de por que estão colocando isso aqui, sabe? Eu não acho que essa série precisa dessa cena super cara, desses sets sendo destruídos, dessas centenas de atores extra que são colocados aqui pra parecer que essas ruas estão populadas e que, né, tá tudo acontecendo de um jeito muito realista. Eu não acho que precisa disso, sabe? Eu não acho que essa cena de ação tornou essa série melhor por estar ali. Eu não acho que ela vira a Marvel porque é desse jeito. O que me faz enxergar a Miss Marvel como uma propriedade especial dentro do MCU é o fato de eu olhar pra Kamala, olhar pra família dela e eu conseguir gostar genuinamente do fundo do meu coração de todas aquelas pessoas. Não necessariamente essas super cenas de grande escala, e eu acho que mais do que isso, não é essa ameaça de que o mundo está acabando, por isso esse herói é relevante, porque ele vai impedir que o mundo se acabe. Não acho que o mundo precisa se acabar toda vez, sabe? Na hora que chegou naquela vibe ali dos adagas vermelhas e a galera falou, porque se eles entrarem na nossa dimensão, toda a nossa dimensão será destruída e, assim, cai sobre você a responsabilidade de impedir que a nossa dimensão inteira seja destruída. Eu fiquei tipo, beleza, mas eu quero ela em Jersey City, sabe? Mexendo com as coisas pequenas daquele bairro e sendo alguém que se importa com aquela comunidade e descobrindo os poderes dela e entendendo como os poderes dela mudam ela como pessoa e se sentindo esquisita também com aqueles poderes ali, que eu acho que é uma coisa que é muito grande dos quadrinhos e dos poderes da Miss Marvel, até visualmente falando, né? Quando você vê as imagens da Kamala dos quadrinhos, você acha bizarro, mas eu acho que aquilo representa muito bem a Kamala como personagem, porque os poderes dela serem meio desengonçados e meio esquisitos, e dela conseguir mudar o corpo dela inteiro e não ser exatamente uma coisa que você olha e diz,
uou, isso aqui é o máximo. Caraca, se eu pudesse ter um superpoder, com certeza, assim, entre telecinese, entre clarividência e invisibilidade, o que eu escolheria de verdade é conseguir moldar todo o meu corpo e ficar com um visual tipo assim. Não é, sabe? Mas eu acho que isso é muito representativo da adolescência, que eu acho que é uma fase que é muito utilizada como algo importante no desenvolvimento da nova Miss Marvel. Então, quando a Kamala cresce daquele jeito e fica com o braço gigantesco e pele humana mesmo, né? Que aqui eles mudaram pra, tipo, uns poderes de luz. Eu gosto daquilo ali. Eu gosto de como você olha e não acha que é o poder perfeito. Dito tudo isso, eu entendo por que os poderes dela foram mudados aqui na série. Como a própria Iman Vellani falou em entrevista, na verdade, o que importa é não mudarem a essência da Kamala. E eu realmente acho que a essência da Kamala não mudou. I never imagined any of this. Do you know what you are? I'm a superhero. A Marvel tá tendo muita dificuldade de se manter em uma escala que faça sentido nessa nova fase dela, que já não é mais tão nova assim, né? Inclusive, na Comic Con aí, eles já chegaram e disseram assim, galera, acabou essa fase, a gente já tá pensando aí na próxima, e na próxima da próxima, vamos pensar fase 5, fase 6, a fase 4 ninguém aguenta mais, né? É um pouco triste, inclusive, que tenha acontecido desse jeito, quando a gente tem tantas propriedades da Marvel, assim, nos últimos anos, que se mostraram bem mais fracas do que a galera estava acostumada ali até o final da fase 3. E aí, chegando aqui na fase 4, eu realmente achei que ficou um pouco confuso pra eles como é que fazia essa desescalada pra ter um respiro por parte do público, pra gente se apegar aos personagens novos com calma, mas não necessariamente colocando uma ameaça cósmica toda vez. Eu, assim, a nível pessoal, né, eu não acho que precise ser assim, e eu não acho que isso fortalece o roteiro de basicamente nenhuma das séries da Marvel, especialmente quando as coisas que acontecem, que tem essa escala cósmica, não tem nenhum impacto nas próximas coisas que vão vir por aí, se a gente tá falando de um universo que foi construído em cima dessa importância da continuidade. É quase como se não soubessem o que é que estão fazendo e estão tentando ganhar tempo colocando várias propriedades, vários lançamentos, para que a gente se distraia e não esqueça que o MCU existe enquanto eles conseguem compreender como é que eles vão fazer para colocar essas outras propriedades intelectuais que vieram com a compra da Fox, tipo X-Men, Quarteto Fantástico, para colocar isso dentro do MCU de um jeito que consiga tempo de planejamento para que isso não seja completamente confuso, né? Afinal, a gente tá falando da maior continuidade de universo cinematográfico de todos os tempos. E eu acho que não tá dando certo, cara. A fase 4, ela não tá dando certo. Existem várias coisas muito positivas, existem pedaços dos filmes e das séries que eu, por exemplo, gostei muito, eu me apeguei muito, principalmente quando eles colocam trabalho de personagem muito rico, como o que aconteceu com a Wanda, ou até o que aconteceu com a Kamala e com toda a família dela aqui nessa série, ou o que aconteceu com o Loki, mas aí depois eles acham que isso aí não é suficiente e eles querem escalar pra dizer, olha, não vamos esquecer que isso aqui é um espetáculo, tá? E eu não acho que precise ser assim. Eu acho que o motivo pelo qual a gente ficou com um aperto assim na garganta e uma vontadezinha de chorar e de gritar quando a gente viu o Capitão América levantando o Mjolnir em Ultimato, não é porque o universo da Marvel é gigantesco e eles estavam lutando contra o Thanos que queria destruir metade do universo, sabe? Eu acho que não é por isso. Eu acho que é porque a gente vê o Steve Rogers como alguém que a gente se conecta, como alguém que era muito bem intencionado, mas que não tinha poder e de repente é dado aquele poder e consegue manter esse lado bem intencionado dele. É um líder nato que passou por diversos traumas, que perdeu diversas coisas, mas que não perdeu o ideal dele de ser aquilo tudo, né? De conseguir colocar pro mundo o que é ser um super-herói. E na hora que ele levanta aquele martelo, a gente não tem vontade de chorar porque é o Thanos que tá ali e eles estão lutando contra essa ameaça gigantesca. A gente tem vontade de chorar porque a gente lembra do momento em que nenhuma das outras pessoas conseguiu levantar o Mjolnir porque nenhum deles era digno. E a gente sabe desde o começo que o Steve Rogers é digno porque a gente conhece a personalidade dele. Se todas as vezes que eles forem apresentar novos personagens, eles se apressarem pra colocar a grandiosidade antes da personalidade, antes da conexão, eu acho que não vai funcionar tão bem quanto funcionou o universo da Marvel até chegar ao final da fase 3. Eu torço que isso vá mudando daqui pra frente. Eu torço que em As Marvels, né, com a Kamala, com a Mônica e com a Carol, a gente consiga ter um pouco mais desse foco no desenvolvimento delas três, do relacionamento delas três e depois da conexão daquilo ali com a parte mais grandiosa desse universo. Eu fico, sei lá, preocupada que a Capitã Marvel seja colocada de novo em um outro filme com o único traço de personalidade dela sendo, ela é muito forte.
specificity is representation. You know, when you see, you know, the brown friend, the brown best friend or the black best friend, it's just they're generalizations of cultures, and it doesn't really feel like, you know, you can ever relate to these people because they're never fleshed out. They're just there for representation and to make it look diverse, but it's not real, and Kamala feels real. Eu não julgo que a galera que é responsável pela existência da Miss Marvel e por essa adaptação tá chegando do jeito que ela tá chegando, pense assim, cara, vamos colocar tudo que a gente pode aqui, porque quem é que garante que a gente vai ter uma segunda chance? Quem é que garante que a gente vai ter uma segunda temporada? Em que outro momento da nossa vida a gente pode ter certeza que dentro do MCU o Paquistão vai ter uma importância muito grande, que a gente vai conseguir colocar lá uma facção que é impactante para esse universo que todo o mundo tá engajado? Em que outro momento a gente vai conseguir colocar a cultura muçulmana aqui? Em que outro momento a gente vai conseguir discutir esse acontecimento histórico de extrema importância para o nosso povo, que foi a partição, mas que por algum motivo muita gente não fala sobre isso, né? Meio que muda o tom, né? Pesa o tom ali, que ok, mas seria melhor se funcionasse como um todo, ou se pelo menos a volta dessa mudança de tom fosse um pouco mais gradual, o que não acontece, porque no 6º episódio, que eu sei que teve muita gente que não gostou, mas eu gostei, a gente volta pra uma vibe meio galhofa, sabe? Pra uma coisa mais engraçada, pra uma coisa meio Scott Pilgrim com Esqueceram de Mim, e eu acho que esse tom aí, ele combina muito mais com os episódios 1, 2 e 3 do que com os episódios 4 e 5. Mas no final das contas, a gente não tem como não celebrar tudo que Miss Marvel foi. Pela representação da cultura islâmica, das famílias aqui, sabe? Como a mesquita é colocada como um lugar de comunidade e paz, mas ao mesmo tempo como algo que é constantemente vigiado por conta dessa onda de islamofobia que tem acontecido nos Estados Unidos nas últimas décadas. E é uma representação muito grande de toda uma geração que de repente se viu sendo colocado como inimigo, né? Que se viu colocado como o outro, que viu tudo que eles consideravam que era sinônimo de amor, de prosperidade, de família, de paz, de comunidade, ser apontado como uma coisa que é perigosa, que é violenta, que é uma apologia a crime, a terrorismo. Então, o que essa série fez aqui, por essa família, por essa cultura, por essa comunidade, como representação dentro desse grande universo extremamente popular, irretocável. It's so incredible that we can kind of do what the comics did for other people and for a lot of young people who never got to see themselves on screen in a positive light before. You know, this is hopefully also going to inspire a lot of future generations of creatives, South Asian and Muslim creatives, to kind of tell their story, because there's like literally 2 billion Muslims and South Asians in the world, and I just found that out. That's 1 in 4 people. And, you know, Miss Marvel cannot represent every single person, but hopefully this is a start, and it's a good start. Fico feliz que a Kamala teve essa série, fico feliz que a gente consegue entender quem ela é como pessoa, né, como personagem, antes da gente entender sobre os poderes dela, sobre a posição dela dentro de toda essa treta aí do multiverso. Gostei demais disso, mas eu acho que se a série fosse completamente focada, tivesse um único vilão, e esse vilão fosse um pouco melhor do que todos os vilões meio confusos que eles colocaram aqui, tanto o Departamento de Controle de Danos, até os Adaga Vermelha, que não eram vilões, mas em certo momento pareceram vilões, os clandestinos também. Se colocassem um vilão bom e focassem na Kamala e na jornada dela com os poderes dela, eu acho que essa série poderia ser ainda muito melhor. Mas ainda assim, quando eu acabei de ver Miss Marvel em todos os episódios, eu saí com uma gratidão muito grande como fã mesmo, de ver o carinho que foi colocado ali. So this is just the beginning. You realize this? Kamala, hey, Already? Really? Come on, like... Do I have to figure out my whole future before lunch, or is there like... O que é que vão fazer com essa personagem, sabe? Eu quero saber os planos, mas eu não quero saber os planos só de maneira geral, assim, gente, olha, vai ter X-Men, e aí vai acontecer isso e aquilo, e aí o quarteto, e aí... Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se a exigência com roteiro dentro da Marvel vai voltar ao nível que a gente acompanhou, por exemplo, em Capitão América Soldado Invernal, nos filmes de Homem de Ferro. Eu sei que existem filmes que têm roteiro mais fraco, sim, a gente sempre fala, porque Ultron, porque Thor, Mundo Sombrio, porque Homem-Formiga também não tem tanto impacto assim e tal. Mas eu acho que a gente como fã merece que tenha, sabe? Merece que tenha um cuidado a mais, merece que tenha uma atenção a mais. Eu acho que é triste que a gente tenha chegado depois de 12 anos aí acompanhando o universo cinematográfico da Marvel, a gente olha para as coisas e fica pensando, será que eles vão fazer isso direito? Sabe? Será que eles vão colocar
tempo o suficiente aqui, dinheiro o suficiente aqui, cuidado o suficiente aqui, que era uma coisa que a gente não pensava antes. Agora que eles anunciaram aí série do Demolidor com 18 episódios, a primeira coisa que eu penso é, tá, mas eles vão colocar o tom de Demolidor, como eles colocaram o Rei do Crime aparecendo no final da série do Gavião Arqueiro, ou eles vão colocar o que a gente via na série da Netflix? Esses 18 episódios, eles vão ser colocados de um jeito inteligente, ou eles vão colocar 30 tramas ali com as quais eles também não conseguem lidar nem em 18 episódios? É estranho a gente nesse ponto, e é estranho também que enquanto a gente tá nesse ponto, que é de insegurança, a gente também esteja num ponto de grande entusiasmo, porque a gente tá conhecendo personagens carismáticos como a Kamala Khan. Mas acho que no final das contas, fica aí a torcida. It's not really the brown girls from Jersey City who save the world. That's a fantasy too. You're Kamala Khan. You want to save the world, then you're gonna save the world. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.